Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa reunião fazendo a leitura de uma mensagem do livro Vida Feliz. É pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e agem sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento, em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Joana de Ângeles vem nos convidar aqui a buscarmos o equilíbrio, entre a razão e o sentimento. E não é uma coisa tão fácil, mas quando a gente é alertado, a gente se esforça um pouco mais, Então é esse alerta que a Joana de Ângeles deixa para nós. A gente tentar equilibrar razão e coração. Então vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, relaxar nosso corpo físico, prestarmos atenção nas batidas do nosso coração, para que assim possamos nos desligar de pensamentos intrusos, de preocupações. Colocarmos na nossa tela mental Jesus, nosso Mestre. Que Ele seja o intermediário até Deus da nossa oração de hoje. Senhor, aqui nos encontramos para mais uma noite de estudos, de aprendizado. Que Tu possas, Senhor, nos auxiliar através dos Teus mensageiros que já estão aqui, que já prepararam a nossa sala, que estão aqui cuidando de nós. Possamos nos colocar receptivos para receber a ajuda que viemos buscar. E te rogo, Senhor, as boas intuições para o estudo de hoje, que eu possa conseguir me conectar melhor para transmitir tudo aquilo que foi planejado. E assim, Senhor, gratos por essa oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a Tua permissão para iniciarmos a nossa palestra, o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Bem, hoje me coube essa tarefa, de falar um pouquinho para vocês, que vocês possam emanar boas vibrações aí para mim. Nós vamos falar de uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, psicografia do Chico Xavier, que fala de transformação. Nós vamos ler o texto rapidamente, só para a gente ter uma noção geral, e depois nós vamos falando um pouquinho de cada coisa. Então está ali uma primeira carta a Coríntios, uma carta de Paulo, capítulo 15, versículo 51, onde Paulo diz nessa carta, um trechinho: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos,
erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o desprendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquica. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Nem todos dormiremos, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas a esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera: mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje. Então essa é a mensagem que está lá no livro Vinha de Luz. E esse livro são várias mensagens de Emmanuel, mas todas elas baseadas em algum texto, em algum versículo, né, de Paulo e outros que deixaram alguma anotação, né, os evangelistas. No dia de hoje a gente vai falar de uma mensagem de Paulo. Então vamos falar quem foi Paulo, né? Paulo, quem foi? Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, ele era um apóstolo, ele se intitulou apóstolo dos gentios porque cuidava do povo pagão, o povo que não era judeu, né? Em razão do devotado trabalho evangélico que realizou junto aos povos pagãos. Então, ele realizou um trabalho de evangelização muito grande. Paulo fez um trabalho que hoje eu fico pensando, né? A gente hoje tem internet, a gente tem vários veículos de comunicação que a gente sai compartilhando, a gente sai divulgando. E naquela época, Paulo, como que ele fez um trabalho grandioso sem ter nada disso, né? Sob o influxo da presença e chamamento do Mestre na estrada de Damasco, o impetuoso fariseu muda radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor passa a ser protetor de todos os cristãos. Então Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. E no encontro com Jesus, né, nós vamos ver ali, ele se transformou, né, e passou a ser um dos maiores divulgadores da palavra do Cristo, dos ensinamentos. Na estrada de Damasco, ele viu Cristo vivo e recoberto de luz. Jesus já havia partido e ele, na estrada de Damasco, ele teve esse encontro, né, com Jesus. Então ele encontrou Jesus vivo, recoberto de luz, depois de estar oficialmente morto há vários anos. Dessa forma, para Paulo, a descoberta mais retumbante foi que o ser não morre para sempre. Então aí ele teve essa resposta, né, que a morte não existe. E é um pouco disso também que ele fala aqui nessa passagem, né? Então ele deixou de ser um perseguidor para ser um divulgador do Evangelho. E ele saiu
a pregar, né, a divulgar esses ensinamentos por várias e várias cidades. Passou por muitas tribulações, não foi fácil, perseguido, né? Mas de espírito inquebrantável, eu vejo em Paulo um exemplo para nós, né? Com toda a dificuldade ele saiu a semear. Ele conseguiu levar o Evangelho a inúmeros corações sequiosos de paz e esclarecimento. Por onde passava, fundou igrejas ou núcleos de estudo do Evangelho. Então, por onde passava, ele foi fundando, né, igrejas, grupos que estudavam o Evangelho. E ele, o que aconteceu? A gente falou ali no iniciozinho, a carta aos Coríntios. Os coríntios eram o quê? As pessoas que nasceram em Corinto, né? Então ele foi a várias cidades e fundou várias igrejas. Mas, como diz aqui no livro Paulo e Estevão, né? Onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegavam emissários das igrejas por ele fundadas, portadores de assuntos urgentes, que solicitavam a presença de Paulo na localidade para resolver conflitos ali existentes. Então ele formava os grupos e ele ia passando por outras cidades. Mas as pessoas que ficavam ali administrando os grupos, as igrejas, tinham problemas, como todos nós. Temos aqui a administração na Casa Espírita, nós temos várias coisas para serem resolvidas, não é? E que existe uma diretoria que pega os problemas, discute, resolve. E ele só fundou as igrejas e deixou a cargo daquelas pessoas que não tinham nenhum exemplo de como administrar tudo isso, com os problemas que surgiam, né? Então, ele estava num lugar e vinha alguém, um emissário lá de uma igreja que ele tinha fundado, e vinha para procurar por ele, para compartilhar aquele problema e tentar resolver, né? Evidentemente, ele não podia atender a todos, pois os deslocamentos de uma cidade para outra eram demorados. Preocupado com a situação e sem saber como atender às rogativas dos fiéis, Paulo orou fervorosamente a Jesus, pedindo-lhe solução para o problema. Após a prece, ouviu, sob inspiração, Jesus dizer: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, né, da sua fala, da sua exemplificação e da sua vida. Então, Paulo, sem saber o que fazer, ele orou e ele teve aquela inspiração de escrever. E foi aí que surgiu as epístolas, né? As epístolas quer dizer cartas. Então, as epístolas de Paulo, elas surgiram dessa necessidade de Paulo dar o apoio às igrejas que foram fundadas. Então, ele escrevia cartas. Aí tem lá, primeira epístola aos Coríntios, né? Então, a carta ao povo de Corinto. Epístolas aos romanos. Então, epístolas, cartas às pessoas de Roma, às igrejas de Roma. Então, ele fez, além de fundar, ele deu esse apoio, né, para essas igrejas através de cartas, de epístolas. E as cartas que ele enviava, se a gente pegar cada carta e ler na íntegra, cada carta é assim, dá, gente, para a gente estudar muita coisa, porque são muitos exemplos, muita dedicação de Paulo. Então, agora falando do nosso estudo, né? Então, eu dividi aqui em trechos para a gente conversar sobre essa mensagem de Emmanuel, que foi baseada nessa carta aos Coríntios, né? Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, a gente vai falar dessa transformação. Refere-se ao
apóstolo dos gentios, Paulo, a uma das mais belas realidades da vida espiritual, que é o que? O desencarne, né? Todos nós vamos passar por essa etapa. Já passamos outras vezes, já desencarnamos, já encarnamos, né? E daqui a algum tempo, cada um de nós vai fazer essa viagem, essa partida. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram, levantaram, né, teorias diversas, definindo a situação da criatura. Após o desprendimento carnal, é justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Então, cada escola cristã, né, cada religião, a pessoa tem uma noção da espiritualidade, da morte, do que ela vai encontrar depois, né? Tem escolas que trabalham que as pessoas, ao desencarnar, vão ficar dormindo e vão esperar o retorno, né? Então, tem várias escolas que a gente vai falar ali mais para frente, falando de várias maneiras desse desencarne. E por que existem essas várias escolas? Porque somos pessoas de evoluções diferentes. E cada pessoa busca o núcleo em que ela se encaixa, né? Aquilo que faz sentido para ela. Por isso nós temos várias religiões, né? Nós temos lá o catolicismo, nós temos os evangélicos, que cada um vê o desencarne e a vida pós-morte de uma maneira, né? Então, Emmanuel vem falando disso aqui, que nos problemas da morte são várias teorias e que é natural que seja diversificada, né? Porque somos diferentes. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme, como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui sua porta de entrada e saída conforme as conquistas próprias. Então, todos nós chegamos aqui na Terra, reencarnamos de maneira diferente. Cada um vem com uma bagagem, cada um vem com um propósito de realizações aqui na Terra. E quando partimos, também partimos de maneiras diferentes. Outros, alguns partem para o mundo espiritual de maneira serena, né? Na hora do desencarne, de uma maneira serena. Tem outros que têm mais dificuldades, que o seu corpo físico sofre mais. E tudo isso está ligado, como Emmanuel fala ali, na última frase, né? Conforme as conquistas próprias. E aí, a gente fala assim, gente, o título do texto aqui, da mensagem, é transformação. Mas ele fala muito de morte, né? E fala de renascimento. Porque isso está ligado. Tanto a nossa partida quanto a nossa chegada e o nosso trânsito aqui pela Terra, ele vai ser bom ou vai ser difícil de acordo com a nossa transformação, de acordo com aquilo que a gente deseja viver e diante do esforço que a gente faz para isso, né? Para ser melhor. Eu peguei um trechinho aqui do livro Céu e Inferno, no capítulo 6, fala da doutrina das penas eternas. Então, um trechinho que vai sintetizar um pouquinho disso que eu falei. A doutrina das penas eternas, como a do inferno material, teve a sua razão de ser quando podia servir de freio para os homens intelectual e moralmente pouco desenvolvidos. Para esses homens, eram necessárias crenças religiosas adequadas à sua natureza ainda rude. Então, não só em tempos atrás, em tempos antigos, mas como agora, as pessoas, elas escolhem as suas religiões, né, de acordo com isso. Tem pessoas que precisam de estar num lugar onde se diga que tem inferno,
né, que ele vai ser punido, que ele ainda precisa de um Deus que seja punitivo, para que ele, como diz ali Kardec, podia servir de freio. Então, no outro dia, no nosso grupo mesmo, nós estávamos conversando isso, no nosso grupo de estudos, né? A pessoa está na religião tal, mas ela melhorou, era uma pessoa que bebia muito, ela parou de beber. Então, através daquele medo, através de achar que vai ser punido após o seu desencarne, que esse Deus punitivo existe, foi um freio para ele e uma motivação para que ele se transformasse. Então, nem todos precisam desse freio. Nós espíritas, vamos falar de nós aqui, dos nossos ensinamentos. Nós não temos essa noção de céu e inferno como um lugar circunscrito, onde as pessoas vão desencarnar e vão, você foi bonzinho, você vai para o céu. Você já cometeu mais algumas coisas mais graves, você vai para o inferno. Você, mais ou menos, você vai para o purgatório. Então, nós não temos esse entendimento aqui. Nós entendemos como céu, inferno, por um sentimento, né? A gente mesmo comenta na Terra, mesmo a gente fala que a nossa vida está um horror, a gente está passando muita coisa, a gente fala, nossa vida está um inferno, né? Sintetizando o quê? Uma coisa muito ruim. E quando está tudo bom, a gente também fala, aqui está um céu, né? Esse lugar aqui é um céu, porque a gente também está se sentindo muito bem. Mas eram necessários, como diz ali, para esses homens rudes, esses homens ainda brutos, espiritualmente, ainda precisam de crenças religiosas que levem essas pessoas a ter um freio, a buscar uma transformação através do medo, através do freio, que não é o nosso caso aqui na doutrina espírita, Nós aqui estamos buscando através do quê? Da compreensão, do entendimento, através da razão. A nossa fé é raciocinada. Também um outro trecho que fala da transição, que fala da morte, o momento de transição, o momento do desencarne. O que afeta esse momento, essa transformação moral que a gente faz, que a gente trabalha tanto aqui na Terra, para acontecer em nós? O espírito se separa do corpo como um fruto maduro que cai do ramo. Achei essa frase assim, muito interessante, muito boa para a gente entender. Uma coisa que cai. É o caso das mortes tranquilas que levam a um despertar pacífico. Então é aquela pessoa que ao desencarnar, ela vai apagando, como fala ali, é um fruto que caiu, caiu ali do ramo e parou. O estado moral da alma é a causa principal que determina a maior ou menor facilidade de desprendimento. Então, lá no Céu e Inferno, fala-se bem detalhadamente essa parte de transição. Mas o que deixa bem claro que o que facilita essa transição na hora do nosso desencarne é justamente o que? O nosso estado moral. É até onde a gente conseguiu chegar, até onde a gente conseguiu melhorar o nosso esforço para isso. Então, quanto maior a nossa transformação de trabalhar no bem, de ter utilizado essa encarnação para fazer coisas boas, aproveitar todos os momentos, todo o tempo, para fazer o bem, para estar com as pessoas, para doar de nós aquele tempinho que a gente tem. Então, quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente procurar se conhecer, mais vai se facilitar esse nosso desenlace que Emmanuel está falando ali.
E por isso que Emmanuel colocou nessa mensagem tantas coisas falando de desencarne e colocou lá o nome de transformação, porque é o mais importante. Continuando a mensagem do Emmanuel. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitável entendimento humano. Todos que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Então, se fala também, além do céu e inferno, fala-se também das zonas de trevas, regiões de sono psíquico. Então, quando a gente estuda os livros de André Luiz, a vida espiritual, a gente vê realmente isso, pessoas que se unem em trevas. Por quê? Porque elas chegaram só naquele ponto, só conseguiram chegar naquele ponto ali, e várias outras. E as pessoas, na espiritualidade, os espíritos, assim como nós aqui na Terra, nós nos unimos às pessoas por afinidade. Então, o nosso grupinho de amigos são os grupinhos que têm conversas afins, pensamentos, desejos, afinidade conosco. E assim também se torna, no mundo espiritual, as pessoas se agrupam também por essas afinidades. Então, se elas não conseguiram, durante a encarnação, essa transformação, esse crescimento espiritual, elas vão se unir com as pessoas que pensam como ela, pessoas que ainda estão ligadas a ações que não são tão boas, pensamentos que não são tão bons. Então, existem essas zonas em que as pessoas se afinizam, E ele fala aqui que isso tudo é grandioso, sim, porque muitos espíritos, então, muito grande. Mas aqueles que beberam nas fontes puras da verdade com Cristo, que é tudo isso que nós estamos aqui buscando, um aprendizado com Cristo, Nós estamos buscando isso aqui. Então, todos esses não têm medo de chegarem ao desencarne, porque nós temos otimismo e confiança, porque nós sabemos, nós acreditamos, nós temos certeza de um Deus que não é punitivo, como outras pessoas pensam. Nós sabemos que é um Deus de amor, um Deus justo, um Deus bom, E que Ele não deixa que nenhum dos seus filhos fique desamparado. Então, às vezes, quando a gente pensa sobre o desencarne, a gente fica pensando, como que vai ser meu desencarne, Será que eu fui tão bem assim, Desempenhei coisas boas aqui na Terra? Mas uma coisa que, para mim, aqui, pessoalmente, tranquiliza muito meu coração, é saber que nós não estamos sozinhos. A gente estuda e a gente sabe que todos nós somos amparados. Quando a gente desencarna, nenhum momento vai ser sozinho. Vai ter alguém lá para nos receber, vai ter alguém para nos cuidar. A gente vê aí nos estudos sobre a vida espiritual, sempre tem alguém para receber, para cuidar, para nos tratar, aqueles que foram doentes. Aí às vezes a gente passa por esse sono que não sabe nem onde está, mas depois é tratado, é cuidado, porque a gente estuda aqui na Terra, a gente progride, mas no mundo espiritual também. Existe um crescimento também no mundo espiritual, E continua aqui, Emmanuel. Nem todos dormiremos, diz Paulo naquela citação, naquela carta que ele mandou aos Coríntios. Nem todos dormiremos. Isso significa que nem todas as criaturas caminharão às pontas, nas regiões mentais da semi-inconsciência, nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem,
ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, né, Paulo, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Então, Paulo deixa essa afirmativa para nós, que por mais que ao desencarnarmos, alguns estejam às tontas, perdidos, né, nas regiões mentais da semi-inconsciência, de nem saber aonde que está, o que está fazendo ali, o que aconteceu, muitos ainda pegados aqui à terra, achando que ainda estão por aqui, não é? Mas Paulo nos diz, nos assevera, que todos seremos transformados. Então é a lei do progresso. Ninguém vai ficar ali parado. Às vezes vai ficar parado durante um tempo, se essa for a sua opção, porque tudo é o quê? Livre-arbítrio. Se a gente quiser ficar parado, né? Mas essa inércia total, eu acredito que não exista, porque ninguém consegue ficar parado tanto tempo. Avança, se transforma, às vezes um pouquinho, numa encarnação inteira, mas cresce. Às vezes está no mundo espiritual também, e lá também cresce um pouquinho, uns mais, outros menos, como a gente sabe que não somos iguais. Cada um tem um desejo grande. Uns têm um desejo enorme de se esforçar, de vencer, de crescer, de aproveitar a reencarnação cada tempinho, e outros já pensam assim, isso aqui está muito difícil para mim, vou deixar para a próxima encarnação. Mas é opção também, não é? Mas todo mundo recebe ajuda e todo mundo é transformado, uns mais, outros menos, uns agora, outros mais lá para frente, na próxima encarnação. Mas o progresso, né, ele não para, a gente vai progredindo aos poucos. Paulo não promete sofrimento inesgotável nem repouso sem fim, promete transformação. Essa frase aqui tem muito, de consolo para nós, que não existe aquele sofrimento que seja inesgotável, né? E nem repouso sem fim. Então tudo tem equilíbrio, né, gente? O sofrimento, ele tem um dia para acabar, porque depende de nós. Quando a gente toma algumas decisões, aquele sofrimento acaba, porque a gente começa a ver o sofrimento de uma outra maneira. Aquele sofrimento, aquela provação, ela pode até continuar existindo, mas a maneira da gente ver, se ela é mudada, né, essa maneira de enxergar, aquilo fica bem mais leve, não é? Aquilo já se dissipa mais. E não existe esse repouso sem fim também, como muitos acreditam. Vou desencarnar e vou ficar nos braços do Pai, repousando, né, sem fazer nada. E nós sabemos que é o trabalho que faz com que a gente cresça, que a gente progrida, que a gente se transforme. É o trabalho. Então ninguém pode ficar pensando de desencarnar e ficar lá à toa, né? Numa vida contemplativa. E muito menos aqui, né, gente? Tanta coisa para fazer, é só a gente escolher uma das tarefas, né? Não precisa ser um monte, mas que a gente escolha uma e que faça bem feita, que a gente, corra atrás para fazer alguma coisa, já é uma transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna, né, senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje. Então, morte do corpo é crescimento espiritual. O corpo morre, o espírito continua vivendo, continua estudando, continua trabalhando e crescendo. Então, a morte não existe. Porque quando a gente pensa que a morte existe, né, que tudo termina, então não tem crescimento, não tem progresso, acabou tudo ali.
E é muito difícil nós imaginarmos isso, né? De que acaba tudo ali. Passamos essa vida que vamos pensar só nessa encarnação atual, na encarnação presente. Estamos aqui nos esforçando, estudando, buscando ser melhor. Já pensou se tudo acabasse no túmulo? Então não teríamos motivação para isso, porque, se vai acabar, para que eu vou me esforçar tanto? Para que eu vou fazer tanta coisa? Se quando eu morrer vai acabar tudo mesmo, então não vou me esforçar, não é? Então não tem lógica a gente estar aqui se esforçando, fazendo tanta coisa, adquirindo tanto conhecimento, para depois acabar tudo. O túmulo numa esfera é berço em outra. Então a gente acaba aqui, né, e nasce no mundo espiritual. Depois a gente o quê? Morre no mundo espiritual e nasce no mundo material. Então a gente só está indo e vindo, morrendo e renascendo, morrendo e renascendo, não é? Então aquela morte de tudo acabar não existe. Só existe um estágio, um tempo no plano material, um tempo no plano espiritual. E estamos aqui nessas idas e vindas há muito e muito tempo. Por isso chegamos aqui onde estamos, né? Com conhecimento, com a evolução que nós temos agora. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemos-nos para o bem desde hoje. Então vamos começar desde hoje, né? Vamos caminhar a partir de hoje. Aí tem ali, né? Você mudou, eu despertei, né? Não houve uma mudança, houve um despertamento, né? Emmanuel ressalta que essa transformação não é apenas física, mas principalmente moral e espiritual. Então, às vezes, a gente se preocupa com a transformação física. A gente vai para a academia e faz harmonização facial e muda o cabelo e se preocupa com essa parte. Nada contra, né? Estamos aqui para fazermos essas coisas também, faz parte da nossa vida material. Mas isso nós não vamos levar, porque toda essa parte que fizermos no físico, ao desencarnarmos, vai ficar aqui. Essa realmente vai acabar, né? Mas a parte moral e espiritual, essa é a malinha que nós vamos levar. E essa é a parte que nós temos que ter uma preocupação maior. Dedicar mais nosso tempo para essa parte, porque já que é isso que eu vou levar, então a minha preocupação tem que ser maior com essa parte, né? Paulo, ao dizer todos seremos transformados, indica que ninguém pode escapar dessa lei de progresso, que eu já falei anteriormente. Ninguém escapa, mais cedo ou mais tarde a gente anda através da dor, né? Eu acho que a maioria de nós, através da dor, a dor vem e nos impulsiona e faz com que a gente busque, para aliviar a dor, a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar novas experiências, e é aí que eu vou o quê? Progredir. Já que eu vou buscar para aliviar a minha dor, eu também vou crescer, eu também vou buscar. Mas que a nossa busca para essa transformação, que ela não seja só através de uma circunstância, que a gente tome uma decisão de fazer essa transformação, que a gente não espere mudar porque sentiu dor, mudar porque não tem jeito. Não tem jeito, tem que buscar um alívio para minha dor, então eu vou mudar. Que a gente faça essa opção conscientemente, né? Antes da dor chegar, que a gente faça essa escolha, que a gente busque. Melhor que essa transformação seja consciente, voluntária, do que forçada pelas circunstâncias, né? É muito ruim quando a gente busca porque está sofrendo. Aí já é bem mais difícil, né? A gente buscar, a gente progredir, porque a gente está sofrendo, está preocupado com aquela dor, então fica muito mais difícil. Então que a gente busque por opção de querer, de desejar ser melhor, de viver
uma paz interior, porque quando a gente busca pela vontade própria, sem aquela dor nos empurrando, a gente sente o quê? Um alívio, uma paz, a gente sente uma felicidade. Vamos usar essa palavra. Quando a gente faz coisas que a gente gosta, a gente se sente feliz, realizado. Então, o que a gente busca fazer nesse momento, para se sentir feliz, para se sentir em paz, e não para resolver aquela dor que eu estou sentindo. A transformação espiritual começa no pensamento e no sentimento. Então, nós começamos por aqui, né? O nosso mental, ele tem que começar a mudar a maneira de enxergar as coisas, a maneira de viver no mundo, de ver o meu semelhante, sem críticas, sem estar julgando, né? Que é uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora, julgamentos, né? Qualquer coisa que a gente vê, já vem um pensamentozinho de julgamento. Então, que a gente comece, a nossa transformação comece no pensamento, na nossa área mental e no sentimento também. Trabalhar perdão, trabalhar a tolerância, a serenidade. Então, buscar tudo isso. Então, isso daí vai colaborar para a transformação espiritual. O serviço ao próximo acelera a nossa transformação, porque nos tira do egoísmo e nos coloca em sintonia com a lei do amor. Então, trabalha tudo, gente. Saiu da inércia, a gente já começa a melhorar, já começa a se transformar, né? O serviço que eu estou falando aqui é o serviço de ajuda ao próximo, seja aqui na Terra, quando a gente estiver encarnado, ou no mundo espiritual também, porque existe o trabalho no mundo espiritual de ajuda. Então, nós podemos também entrarmos para as fileiras de trabalho no mundo espiritual. Basta que a gente deseje, que a gente faça por onde ter o mérito, né? Porque a gente vê no mundo espiritual, tudo é por mérito. Você tem condição de fazer isso aqui, você vai fazer, né? Então, é por mérito. Então, nós temos que nos gabaritar para sermos espíritos que possam ajudar cada vez mais. Então, é estudando, é compreendendo, é mudando o sentimento, é mudando o pensamento. Nem tudo muda de um dia para o outro. A transformação é processo e não evento imediato. A paciência consigo mesmo é parte do trabalho. Então, parte do nosso trabalho é também o quê? É ter uma complacência em relação a nós, aos nossos erros. Aí eu já sei, eu vou à casa espírita, estudo, estou estudando Evangelho, estou estudando a mediunidade, estou estudando outros livros, né? Da codificação. Aí eu já quero me transformar também de um dia para o outro. Já não quero mais fazer isso, fazer aquilo, e me vejo fazendo. Então nós temos que ter essa complacência, porque a transformação é processo. Então é o quê? É uma coisa que vai paulatinamente, devagar, mas acontecendo. Então é nesse ponto que nós temos que ficar alertas. Está acontecendo? Tá. Eu não fazia isso, agora eu já não faço mais. Eu fazia muito isso, agora eu estou fazendo menos. Então, é ter essa tolerância em relação a nós mesmos, né? Porque é um processo. E isso não se dá de um dia para a noite. Porque toda mudança que é assim, de um dia para o outro, ela é falsa, gente. Não é real. Ninguém muda, né, de um dia para o outro. Saiu de um jeito, chegou de outro. Isso não acontece. Tanto é que viemos reencarnando aí há milênios e estamos onde estamos. Então ninguém mudou de um dia para o outro, né? É um processo. Então paciência é parte desse trabalho. E
processo de autotransformação, o que eu posso usar para me ajudar nessa autotransformação? A oração está em tudo, né, gente? Tudo que a gente fala, oração. Né? A gente, às vezes, faz os atendimentos fraternos e a gente sempre passa isso para as pessoas, né? Oração. Por quê? Porque nós vamos orar pedindo ajuda, porque sozinho não conseguimos. E lá não está dizendo, né? O Emmanuel está falando que nós temos que ter otimismo e confiança. Então nós temos que ter otimismo e confiar que vamos orar e que vamos receber ajuda. Não a resposta pronta, tudo prontinho, arrumadinho, para a gente só aproveitar. Não, nós vamos receber força, vamos receber, aumentar a nossa fé, nós vamos receber paciência, vamos receber várias coisas para poder fazermos essa autotransformação. A postura de aprendiz, é assim que nós temos que nos colocar. E essas recomendações aí estão no livro esqueci o nome agora, da irmã Sidofo, eu vou lembrar. E ela dá essas indicações aí para nós de como se autotransformar. Então ela fala lá, postura de aprendiz. A postura de aprendiz é o quê? A gente se colocar num estado de humildade em que a gente não chega ao ponto de falar, eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Eu já estudei todos os livros da codificação, já estudei tudo, já sei tudo. Então, é nos colocar sempre nessa postura de que eu não sei nada e que eu preciso ainda aprender. É essa postura de aprendiz. Se colocar na humildade, né, para receber ajuda e se desenvolver e progredir. Observação de si mesmo. Claro, se a gente não se observar, não sabe o que tem que lidar. Então, é o conhece-te a ti mesmo, né? Aquilo que a gente sempre ouve falar. Renúncia. Renunciar a quê? Renunciar a coisas que não são boas para nós e que às vezes a gente não gosta de praticar. Aí vem a renúncia, né? De deixar de praticar aquelas coisas, de falar mal da vida alheia, de julgar o próximo. Então são renúncias que às vezes são difíceis para a gente. A gente fala, não vou fazer mais isso quando o já está fazendo. Então são renúncias que às vezes pedem um certo sofrimento até nessa mudança que a gente precisa fazer. Lembrei do livro Reforma Íntima Sem Martírio, tá? Da irmã Sidofo. Auto-perdão. Então, perdoar as nossas falhas, perdoar, mas sem ter aquela complacência, né? De toda hora estar se desculpando. Eu tratei mal fulano porque ela falou isso. Então, que a gente seja um pouco mais severo em relação a nós, mas sem culpa, né? Sem ser severa demais, mas enxergando o que precisamos ver. Vigilância, vigiar nossos pensamentos, sentimentos, atos, e não vigiar a vida alheia, que é o que a gente costuma mais fazer, né? Olhar a vida alheia e esquecer da nossa. Então, vigiar principalmente a nossa vida. E trabalho, como eu disse, sem trabalho não tem como progredir. Então, quando a gente está trabalhando, eu vejo assim, quando a gente vem para a casa espírita, quando a gente faz um trabalho na comunidade qualquer, como que a gente se sente feliz, como a gente fica bem, né? A gente se sente saudável de estar fazendo aquilo, se sente melhor, a gente sente que a gente cresceu um pouquinho quando a gente trabalha. E o trabalho é muito importante, porque o tempo ocioso é o tempo em que a gente pensa no que não deve, a gente faz também o que não deve. Então, buscar um trabalho que seja útil. Já a
aqui quase no encerramento, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, aí a irmã assim nos diz: se não existisse trabalho redentor na vida espiritual, isso já na vida espiritual, as almas teriam que reencarnar com brevidade, porque não suportariam o nível mental das recordações e perturbações do arrependimento. Aí você chega no mundo espiritual, você começa a enxergar tudo aquilo que não foi bom, que você fez, o arrependimento bate no coração e não tem nada para fazer. Já pensou? Como que nós ficaríamos, como seria o nosso nível mental se a gente só ficasse ali se arrependendo, chorando, sofrendo, sem nada para fazer? Então o trabalho é que nos regenera, é o trabalho, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra. Então, se a gente não está bem, se estamos aqui com algum problema difícil, vamos trabalhar. É o trabalho que vai fazer com que a gente se levante. É trabalho, trabalho, trabalho. E aqui lembrando, né, essa frase de Kardec, todo espírita conhece, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então é isso aí que nós temos que colocar em prática, né? Dominar as nossas más inclinações e nos esforçarmos. Então é o esforço que está valendo. O que eu estou fazendo? Estou me esforçando mesmo? Ou eu estou naquela de deixa a vida me levar e, né, não fazer nada? Então nós temos que nos esforçar. Então o verdadeiro espírita não é aquele perfeitinho, não é o que chega aqui na frente, né, que fala, que explica. Isso é a gente o quê? Interpretar. É o que eu estou fazendo aqui. Interpretando o texto, né, de Emmanuel, a fala de Paulo, os conhecimentos que a gente adquire nos estudos. Isso eu estou interpretando. E a minha prática. Só por isso eu vou ser um ser evoluído? Não. Né? A minha prática é que vai dizer. É o que Kardec fala aqui. E encerrando, fica essa fala. Somos todos visitantes deste tempo, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar. E depois voltamos para casa, que é a nossa verdadeira pátria, é a pátria espiritual. Então, não somos desse lugar. Estamos aqui de passagem para aprender, para nos transformarmos, para amar, para trabalhar, e depois nós voltamos para a nossa casa espiritual. Ficamos um tempo lá, depois retornamos. Então que a gente possa refletir sobre essa transformação que a gente precisa fazer, né? É necessário que aproveitemos a nossa encarnação. É isso que a gente tem que sempre pensar, aproveitar a encarnação, tá bom? E aqui, se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Então, tudo que nós somos até hoje veio do quê? Dos nossos erros passados. Erramos, quebramos a cara, aprendemos, né? E tudo que nós somos hoje é fruto de tudo que erramos no passado. Erramos e progredimos, aprendemos, né? Então, esses erros, como está ali, ó, na nossa, a gente deixa aquele banner ali, que não existe erro, existe aprendizado, né? É sempre o aprendizado. Isso é o que valeu. Os erros do passado é que foram a base para sermos quem nós somos hoje. Então, é o auto-perdão, né? Vamos nos perdoar e vamos valorizar os erros do passado. Então, gente, uma boa noite. Nós vamos encerrando. Agradeço a atenção de vocês, né?
Nós vamos fazer então a nossa prece, agradecer a Deus, e depois nosso grupinho aí. Sim. Então nós vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, fechando os nossos olhos, já relaxados. Agradecemos, Senhor, neste momento, tudo aquilo que recebemos nesta noite. Agradecemos, Pai, a assistência dos amigos espirituais que aqui estão conosco, nos auxiliando, cuidando de cada um que aqui se encontra, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, a nossa inquietude interior. Olhai, Senhor, por todos aqueles que ainda não te conhecem, que possam ser tocados no fundo dos seus corações, para encontrarem uma porta onde possam receber o aconchego, o abrigo e o esclarecimento. E assim, Senhor, gratos por tudo que recebemos, pedimos a tua permissão nesse momento para encerrarmos essa primeira parte da nossa reunião.